Olá, meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Eba, especial, professora. Terminando o semestre, as atividades tudo em dia, que alívio, né? E as notas, professora? Onde é que Semana que vem, né? Semana que vem vou fazer mais o último questionário. Hoje a gente encerra as aulas síncronas. Semana que vem o último questionário e na quinta-feira, fechamento das notas. Se Deus quiser, né? Porque eu também já tô só para essas notas de vocês. Olá, boa tarde. Tudo bem? Olá, tudo bem, Luciano? Bem, só um calor horrível aqui, mas faz parte. Na rua tava super quente, aí aqui dentro do apartamento onde eu moro é um gelo. É tudo o contrário aqui. Boa tarde. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, então, para a nossa sexta aula sobre estatística. Na semana passada nós estudamos as medidas de tendência central e hoje nós vamos ver duas medidas de dispersão, a variância e o desvio padrão, tá? Eu vou abrir aqui a apresentação já. Se vocês tiverem dúvidas, tá, no decorrer da apresentação desses dois assuntos, vocês podem me interromper e perguntar, tá bem? Qualquer coisa que mais alguém estiver solicitando para entrar, vocês me avisem que eu venho aqui, tá? Agora tá ok para vocês? E tem gente pedindo pra entrar na aula. Eu acho que ela já autorizou o Mar. Temos aqui 11, eu acho que tá ok. Acho que tá, não tem nenhuma solicitação. Ah, tô aqui agora. Tá, beleza. Aqui. Bom, pessoal, nós já estudamos as medidas de tendência central mais usadas, tá? Como a média, a moda e a mediana, certo? Elas têm o objetivo de concentrar num único número diversos valores de uma variável quantitativa, né? Quem lembra o que é uma variável quantitativa? Que dá pra computar. Não é daquelas vermelhas? Onde os resultados são números, né? Onde eu posso quantificar esses dados, tá? Então, agora eu trouxe aqui um exemplo, tá? De uma situação, e a gente vai pensar na média, nas medidas de tendência central que a gente já conhece, para depois a gente entender um pouco para que serve as medidas de dispersão, tá? Então, aqui eu tenho uma pessoa encarregada de organizar atividades de lazer para um grupo de 6 pessoas, e recebe a informação de que a média de idade do grupo é 20 anos, tá? Então, tem um grupo de 6 pessoas, onde a média de idade dessas 6 pessoas é 20 anos, tá certo? E aí, só que eu tenho só essa informação, tá? Como é que essa pessoa vai preparar, planejar as atividades para esse grupo, se ela não sabe exatamente se esses 20 anos representam o grupo, tá? E aí eu tenho 3 situações que poderiam ser esse grupo, tá? Então, umas possíveis situações de um grupo de pessoas, de 6 pessoas, cuja média é 20 anos, tá? Então, primeira situação, um grupo A, uma situação onde as 6 pessoas desse grupo têm 20 anos. Uma outra situação, grupo B, uma pessoa tem 22 anos, outra pessoa tem 23, outra tem 18, outra 19, outra 20 e outra 18 anos. Aí uma terceira situação seria uma pessoa de 6 anos,
uma pessoa de 62 anos, uma pessoa de 39 anos, outra de 4, de 8 e de 1 ano. Então, eu coloquei aqui 3 situações, tá? 3 grupos que representam essa situação aqui, tá? Uma pessoa encarregada de organizar atividades de lazer para um grupo de 6 pessoas. Ela só sabe que a média de idade é 20 anos. E aí, eu estou colocando aqui para vocês 3 exemplos, 3 situações em que a média é 20 anos. Por quê? Porque somando todas as idades, dividindo por 6, eu obtenho a média aritmética 20 anos. Aqui no grupo B, eu também tenho a média 20 anos. Aqui no grupo C, eu também tenho uma média de 20 anos. Só que aí eu pergunto para vocês, essa média, essa medida de tendência central, porque a média é uma medida de tendência central. Pergunto para vocês, ela pode caracterizar esse grupo C? O que vocês acham? 20 anos é uma idade que caracteriza esse terceiro grupo? Não, porque não tem ninguém de 20 anos. Pois é, não tem ninguém na casa dos 20 aos 30, né? Nem dos 15 aos 30, não tem ninguém, certo? Então, nesse caso do grupo C, é conveniente que a gente utilize medidas que expressem qual é o grau de dispersão desse grupo, tá? E aí, para a gente estudar o grau de dispersão do grupo C, a gente vai utilizar a variância e o desvio padrão, tá? Quero chamar a atenção para vocês que aqui no grupo A, por exemplo, não existe dispersão, tá? E eu também observo que a dispersão do grupo B é menor que a do grupo C. Que no grupo B tem uma dispersão, mas ela não é tão grande quanto a do grupo C. Concordam comigo? Sim. Aí coloquei aqui para vocês, tá? Esse material vou enviar depois também, vou colocar lá no SIGA. Então, a medida de tendência central não é suficiente para caracterizar o grupo C. Por isso, nós vamos utilizar a variância e o desvio padrão para determinar qual é esse grau de dispersão. Deixa eu ver aqui agora pelo som. Vivi. Professora, do nada. Quem que não tem? Ah, tá, vamos ver. Pois é, eu estou falando devagar, porque são várias informações, tá? Então, bom, tu entendeu o que é média, né? Sim. Então, bom, eu tenho 3 grupos de pessoas aqui com idades variadas, certo? Certo. E o que tem em comum nesses 3 grupos? A média só. Média aritmética. A média aritmética. A média aritmética nos 3 grupos é igual a 20 anos. Isso vocês concordam comigo? Sim. Só que existe uma diferença na dispersão dessa média aritmética. Por quê? Porque no grupo A, a minha média, ela caracteriza o grupo, entendeu? No grupo B, ela caracteriza também, só que ela tem uma dispersão. Ela não é exatamente, nem todo mundo tem 20 anos. Uns tem 18 e outro tem 23. Entendeu? Aí tem uma dispersão. Existe uma diferença do 20 para o 22, para o 23, para o 18, para o 19, mas tem uma pessoa aqui que tem 20 anos. Então, é mais ou menos uma média, realmente, e eu posso representar o grupo. A pessoa que vai organizar um lazer para esses grupos de pessoas, ela vai poder se basear pela média de idade. Agora, no grupo C, o que está acontecendo é que esses 20 anos não caracterizam as idades dos integrantes desse grupo, que é 6 anos, 62, 39, 4, 8 e 1 ano. Então, eu tenho um bebê e eu tenho uma pessoa de 62 anos no mesmo grupo. E o que a gente vai aprender hoje é como medir essa dispersão. Então, eu consigo observar que a dispersão no grupo C, com essa média aritmética, é maior do que no grupo B. Entendi.
Conseguiu? Tá indo. Aos pouquinhos vai. Agora vocês vão ver os exemplos e vai ficar mais tranquilo, tá? E aí, para a gente medir essa dispersão do grupo C, a gente vai usar a variância e o desvio padrão, que são medidas de dispersão, como a média é uma medida de tendência central. Tá? Então, a média é uma das medidas de tendência central, a variância e o desvio padrão são medidas de dispersão. A gente vai medir o quanto está disperso essas idades aqui em relação à média aritmética. Tá? Então, variância. A ideia básica de variância é considerar o total dos quadrados dos desvios. Olhem só que loucura. Quem lembra o que significa esse símbolo aqui? Na aula passada eu falei sobre ele. Numericamente igual, não sei. Não, significa somatório. Eu representei a média aritmética para vocês como sendo somatório dos valores xi, onde o i varia de 1 até n. Lembram? Então, como que eu calculava a média aritmética? Eu fazia x1, x2, x3, x4, tá aqui, ó. Isso aqui, ó, por exemplo, aqui. Estão vendo aqui 6 mais 62 mais 39? Então, isso daqui é o somatório do x1, x2, x3, x4, x5 e x6 dividido por 6. Só que quando eu vou representar isso aqui, na verdade, é o somatório dos xi até xn sobre n. Lembraram? Aqui, ó, isso aqui, vou colocar aqui para vocês inserir. Então, eu tenho que a média aritmética, tá, que a gente viu na aula passada, é o somatório vou colocar maior, que está muito pequeno. Com N indo, com I, desculpem, I vai de 1 até N, tudo dividido por N, de quem? Dos xi. Então, essa daqui, ó, vou colocar um sinal de igual. Esse aqui é o símbolo do somatório dos valores xi. Quem são os valores xi? Aqui, ó, x1, x2, x3, x4, x5 e x6. Estão vendo? Então, esse símbolo aqui significa somatório, tá? Então, eu estou somando os valores 6, 62, 39, 4, 8 e 1. Perceberam? Estou somando aqui os valores xi. Vou deixar aqui no slide. Tá? Então, média aritmética, o somatório dos valores xi. Que é 6, 62, 39, 4, 8 e 1. Dividido pelo valor de x que eu tenho. Então, quanto que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele vai de x1 até xn, divido tudo por n. E de modo análogo àquele somatório, só que aqui eu tenho a média aritmética. Agora, aqui eu tenho a variância. Então, a variância é o somatório dos valores xi menos a média aritmética. Então, nesse caso, o que seria? Quem é o xi? 6. Qual é a média? 20. Então, quanto que dá 6 menos 20? Menos 14. Então, em vez de eu colocar 6 aqui, eu vou colocar menos 14 ao quadrado. Mais, qual é o próximo? 62. Então, vai ser 62 menos
a média aritmética, que é 20, ao quadrado. Mais, e assim eu vou colocando os valores. Em vez de eu colocar esses valores exatamente, o 6, o 62, o 39, o 4, o 8 e o 1, eu vou fazer esse valor, o 6, menos a média aritmética, elevo ao quadrado, e aí eu coloco aqui. Então, é um somatório tal qual da média aritmética. Só que ele é um pouquinho diferente, porque eu vou elevar ao quadrado esses valores aqui. Eu vou subtrair a média aritmética de cada um deles. Vamos aos exemplos, que aí vai clarear um pouco a mente de vocês. Mas vocês entenderam que esse símbolo significa somar todos os valores xi menos a média aritmética ao quadrado. É só uma simbologia, tá? Não se assustem. Que as contas eu tenho certeza que vocês são capazes de fazer. Tá? Então, agora a gente vai calcular a variância em cada um desses grupos de exemplos que eu trouxe para vocês. Tá? Então, no grupo A, eu tenho o valor 20, 20, 20, 20 e 20. Quantas vezes ele aparece? 6 vezes. Então, aqui eu tenho o x1 até o xn. Certo? Então, quem vai ser o meu n aqui na variância? 6. 6. Muito bem. Exatamente. E quem vai ser os valores que eu vou colocar aqui em cima, no lugar do símbolo do somatório? Se eu fosse aplicar essa lei aqui nesse grupo, eu colocaria o xi, que é 20, menos a média aritmética, que é 20, e elevo ao quadrado. Média aritmética é 20, vocês concordam comigo, né? Porque 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20 é 120 dividido por 6, o próprio 20, né? Agora, como que eu calculo os desvios, tá? O desvio é, na verdade, o 20 menos a média aritmética. Só que, nesse caso, a média é exatamente igual ao valor citado em cada elemento aqui. x1, x2, x3, certo? Então, eu tenho 20 menos 20, que me dá 0. E para todos os elementos eu tenho 0. Então, neste caso, a variância é 0. Vocês percebem que não tem desvio nenhum nesse grupo aí, porque nenhum sai da média. Primeiro ponto. Agora vamos para um segundo, para o grupo B. O que acontece? O grupo B aí já tem um desvio, né? Não é tão grande quanto no grupo C, mas ele já tem, tá? Deixei aqui em amarelo, ó. Quando todos os valores são iguais, dizemos que não houve dispersão e, por isso, a variância é 0. Grupo B. Grupo B, agora vocês vão conseguir compreender um pouquinho melhor, porque aí já existe um desvio, né? Eu já tenho ali o valor 22, menos o 20, quanto que é? Vamos colocar média aritmética, a mesma aqui de cima, é 20, porque somando tudo, dividindo por 6, eu chego no 20. Aí agora, calculando os desvios, ó, o que está acontecendo? Esses somatórios aqui, ó, xi menos ma, é isso, é 22 menos 20. 23 menos 20. 18 menos 20. 19 menos 20. 20 menos 20. Aqui deu já errado. 18. Professora, então é só ver quanto que falta para chegar na média aritmética. Isso é a diferença. Só que aí, para calcular a variância mesmo, a gente vai aplicar aquela fórmula ali, ó. Então, calculamos os desvios. Então, é 2, 3, menos 2, menos 1, 0 e menos 2. Estão vendo? Então, esses são os valores que vão estar aqui entre parênteses. Então, eu vou fazer o somatório desses valores, ó. Então, como que eu vou aplicar essa lei? É o somatório das diferenças xi menos a média aritmética elevado ao quadrado. Então, calculei os desvios aqui nessa linha, estão vendo? Então, os desvios são quem? 2, 3, menos 2, menos 1, 0 e menos 2.
Aí eu pego esses valores e somo eles. Então, tá aqui o soma, tá aqui a representação disso aqui é somar esses valores, xi menos ma. Então, eu tenho 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, divido tudo por 6. Aí eu obtenho 4 mais 9, mais 4 mais 1, mais 0, mais 4, divido tudo por 6. Isso dá 22 sextos, que é aproximadamente 3,6. E essa é a variância do grupo B, tá? Então, no grupo A, a variância é igual a 0. No grupo B, a variância é igual a 3,6. Tranquilo? Agora, no grupo C, esse valor vai aumentar ou vai diminuir? Vocês acham que vai aumentar, né? Porque só de olhar a gente já viu que o desvio é bem maior, né? As diferenças para o 20. Então, no grupo C, quais são os valores que eu tenho? 6, 62, 39, 4, 8 e 1. Média aritmética, 20. Os desvios, aqui eu coloquei em amarelo já, ó. Menos 14, 42, 19, menos 16, menos 12 e menos 19. Então, como é que vai ficar a minha variância? Menos 14 ao quadrado, mais 42 ao quadrado, mais 19 ao quadrado, mais menos 16 ao quadrado, mais menos 12 ao quadrado, mais menos 19 ao quadrado. Divido tudo por 6. Estão vendo aqui? Então, a minha variância vai ser quem? Esse menos 14. Da onde que veio esse menos 14? Do desvio, do 6 para o 20, que é a média, tá? Então, aqui eu vou chamar, esses valores aqui são os desvios, tá? Que é a diferença do 6 para a média aritmética que eu obtive desse grupo. E aí, quais os valores que eu tenho aqui? Somando tudo, eu encontro uma variância aproximada de 513,6. A variância, ela é suficiente para diferenciar a dispersão dos grupos. Então, a gente já viu que esse grupo C tem uma dispersão muito maior do que a do grupo B. Que aqui no grupo B a gente teve quanto? 3,6. No grupo C, ela já foi de 513. Então, é uma dispersão muito maior, tá? O grupo A não tem dispersão, variância igual a 0. O grupo C tem uma dispersão maior que a do grupo B, tá? 513 é maior que 3,6. Porém... Oi. Variância e medida de dispersão é a mesma coisa? Não, variância é um dos tipos de medida de dispersão. Ah, medida de dispersão é como se fosse o título, assim, para e tem as subdivisões. Isso aí, isso aí. Então, tem as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. As de tendência central tem lá a média, a moda e a mediana. As de dispersão vai ter a variância e o desvio padrão. Tá. Entendeu? Voltando, então, temos aí... não é possível expressar a variância na mesma unidade dos valores da variável. Por quê? Porque aqui eu estou elevando ao quadrado, né? A diferença dos valores xi menos a média aritmética, certo? Então, para isso, a gente define o desvio padrão. O que vai ser o desvio padrão? Vai ser a raiz quadrada da variância. Para mim poder ter um valor na mesma medida do grupo. Então, aqui, não tem isso aqui em anos. Esses 513, eu não posso expressar em anos. Aí vem o desvio padrão. Aí eu faço a raiz quadrada da variância e aí eu obtenho a resposta em anos, tá? Então, a dispersão do grupo A é 0, porque a variância é 0. A dispersão do grupo B é 1,9 ano. E a dispersão do grupo C é aproximadamente 22,6 anos, certo? Então, o grupo com maior dispersão é o grupo C, né? A gente já observou isso lá no começo, quando eu apresentei os grupos, né?
Só que a gente não tinha um valor numérico para representar qual era a dispersão em idade desse grupo. Então, é 22,6 anos. Entenderam? Então, eu calculo a média do grupo. Voltando lá no começo. Eu trouxe esse exemplo. Vamos voltar para o exemplo inicial. Uma pessoa encarregada de organizar atividades de lazer para um grupo de 6 pessoas. Aí eu trouxe 3 possíveis grupos, né? Grupo A, grupo B e grupo C. Nós vimos aqui de cara que a média aritmética, ela não define muito bem o grupo C, porque eu tenho pessoas de 6 anos e pessoas de 62 anos, né? Então, para quem estiver organizando, mesmo que tenha essa média de idade de 20 anos, ela precisa saber qual é o grau de dispersão desse grupo. E aí, agora, a gente já conseguiu fazer as contas e descobriu que o desvio, ele é de aproximadamente 22,6 anos. Certo? Então, temos só a variância e agora o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Tá? Então, resumindo aqui o que nós temos hoje, na aula de hoje. Tá? Se x1, x2, x3 até xn, tá? Que são os valores das idades, nesse exemplo que eu dei. x1 é a primeira idade que aparece, o x2 a segunda, o x3 a terceira. São os n valores de uma variável quantitativa x. Tá? Aí nós temos a média aritmética dos valores de x, que é somo todos os... Então, símbolo do somatório dos valores xi, com o i variando de 1 até n, divido tudo por n. Certo? Média aritmética, tranquilo. Aí hoje nós conhecemos uma medida de desvio, tá? Uma medida de dispersão, que é o somatório dos valores xi menos a média aritmética, tá? Essa subtração elevada ao quadrado sobre n. Tá? Então, tem aqui valor x1, x2, x3. Para cada um deles, eu vou fazer x1 menos a média aritmética do grupo, x2 menos a média aritmética do grupo, e esses resultados eu vou elevar ao quadrado e somar todos eles. Divido pela quantidade de valores que tiver na minha amostra. Certo? E o que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Me apresenta o quão distante da realidade a minha média está. O quão distante aqueles 20 anos está para a realidade do meu grupo, certo? E aí, o que eu tenho aqui? As medidas, tá? Média aritmética, variância e desvio padrão. Algumas observações, ó. Quando todos os valores da variável são iguais, o desvio padrão é 0. Quando mais próximo de 0 é o desvio padrão, mais homogênea é a distribuição dos valores da variável. E terceiro, o desvio padrão é expresso na mesma unidade da variável. Certo? 3 observações que a gente pode constatar aqui no transcorrer desse exemplo. Agora aqui uma atividade, ó. Vamos pensar junto aqui em um treinamento de salto em altura. Os atletas realizaram 4 saltos cada um. Veja as marcas obtidas por 3 atletas e responda. Então, tem o atleta A. Os saltos dele mediram 148 centímetros, 170 centímetros, 155 centímetros e 131 centímetros. O atleta B, 145, 151, 150 e 152 centímetros. O atleta C, 146 centímetros, 151 centímetros, 143 e 160 centímetros. Primeira pergunta, qual deles obteve a melhor média? Quando eu falo só média, é a média aritmética. Essas eu acho que vocês não vão ter dificuldade de resolver, né? Então, vocês vão somar os 4 valores, dividir por 4, que obtiver o melhor resultado,
ele obteve a melhor média. Concordam comigo? Sim. Vocês conseguem calcular, me responder qual deles obteve a melhor média? Fazendo cálculo, sim. Então, tá. Aí na letra B, qual deles foi o mais regular? O que vocês têm que fazer para me responder essa letra B? Qual deles foi o mais regular? Vocês vão calcular a variância, depois o desvio padrão. O que obteve o menor desvio padrão foi o mais regular. Não entendi. Então, aqui, primeira coisa aqui, para calcular a média, ok, certo? Sim. Como que vocês vão saber qual foi o mais regular? O que significa ser mais regular? Qual é o mais regular aqui? Grupo A, B ou C? Grupo A. O grupo A, porque ele menos se desviou da média. Entendeu? Sim. Então, aqui, cada atleta vai ter a sua média. O mais regular é o que menos se desviar da sua média. Então, vocês vão calcular o desvio padrão de cada um dos atletas, A, B e C, e o que tiver o menor desvio é o mais regular. Então, na primeira, na segunda, terceira e na quarta tentativa aqui, ele não teve grandes oscilações, então ele foi o mais regular. É o que tem o menor desvio padrão. Como calcular o desvio padrão? Vou pôr aqui. Botando na raiz a. Ai, A variância. é isso, a variância. Isso aí, botando na raiz a variância. Então, tá aqui como fazer a variância, tá? Então, vocês primeiro precisam fazer a média de cada um dos atletas, né? Vai fazer a média do A, do B e do C. Aí, vocês vão pegar essa média, vão fazer 148 menos a média ao quadrado, mais 170 menos a média ao quadrado, mais 155 menos a média ao quadrado, mais 131 menos a média ao quadrado, divide tudo por 4, vocês têm a variância. Entenderam? Sim. E aí, coloca na raiz a variância, vocês vão encontrar o desvio padrão. E aí, o atleta que tiver o menor desvio padrão é o mais regular. E aí, essa é a única tarefa que vocês têm hoje para o nosso encerramento aqui de aula sobre estatística. O livro, então, de onde eu pego os exemplos e atividades, tá, para as nossas aulas. Tá? Semana que vem eu vou abrir um questionário sobre estatística, tá? Poucas questões também, que nem no estilo do outro, desse de... Todo mundo já fez, falar nisso, perguntar para vocês. O de matemática financeira. Eu já fiz. Tá, eu vou dar uma olhadinha, então, pessoal, não esqueçam que ele vai encerrar e eu vou abrir esse outro de estatística, eu vou deixar no transcorrer da semana, tá? Então, na terça-feira, a gente não vai ter atividade síncrona, tá? Vai ser o questionário, vocês vão acessar, ele vai estar disponível a partir das 14 horas de terça. E na quinta-feira, a gente vai conversar sobre as médias finais de vocês. Tá bem? Tá bem. Por hoje é isso, não sei se tem alguma dúvida. Tudo entendido aí das medidas de dispersão? Professora, tem uma dúvida. Uhum. Eu esqueci o nome do termo que eu tinha falado aquela hora. Que é o que falta para chegar na média aritmética. É o tamanho do desvio. É o desvio. Então, são medidas de dispersão. Aí, o desvio é, na verdade, a diferença do valor para a média aritmética. Esse é o desvio. Aí, tu vai calcular a variância, que é o quanto varia o desvio no total dos valores, x1, x2, x3. E depois, tu vai calcular o desvio padrão, que é o padrão do somatório de todos. Porque aí tu tem os desvios, são vários desvios numa mesma amostra. Eles são 4, né, no exercício? Sim.
Então, os desvios são 4 desvios. Vai calcular os 4, vai somar, vai elevar ao quadrado, somar tudo, divide por 4, tu vai encontrar a variância. Coloca na raiz, é o desvio padrão daquela amostra ali. Tá bem. Mais alguma dúvida? Só o Thiago? Professora, na variância, a gente divide pelo depois de elevar, a gente divide pelo número de medidas de dispersão ou pelo número de quantidade de elementos que tem? O número de quantidade de elemento, que é o mesmo número de quantidade de desvios. Que sempre vai ser o mesmo. Se são 4, né? Vai ser 4. Vai calcular a média, vai dividir por 4. Vai calcular os desvios, vai dividir por 4. Nesse caso, desse exemplo aí. Aí vocês podem olhar também nesse material que eu já vou mandar. Já vou salvar aqui em PDF, já mando ali no grupo e já abro a tarefa. Mais alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Por hoje era isso. Tá? Espero bons estudos aí para vocês, boa tarefa e bom questionário na próxima semana. Então, nos vemos na próxima quinta-feira. Então Tá tá, bem, tchau. Tchau, pessoal. viu, professora? Oi. Falta a senhora tirar a fotinho da tela pra pôr no Instagram lá, professora. A senhora tem que marcar a gente, professora. Vou colocar, já vou. É o problema é que agora saiu todo mundo da chamada, né? Ah, é. Não, mas a gente faz na aula final, o encerramento. Então tá. Então tá, tchau, professora. Tchau, profe.